Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, essa semana temos tido o privilégio de estudarmos a Bíblia juntos, com o auxílio do Espírito Santo. Aleluia! Muito bom estar com vocês todos os dias. Aqui minha Bíblia está aberta em Isaías 53, versículo 4, tá bom? Essa é a parte 6 do tema Diga Não às Vozes. E hoje à noite, junto com o nosso irmão pastor Reclave, vamos estar às 19h30, orando por todos vocês e também os irmãos que puderem aqui de Curitiba estar conosco presencialmente. Vamos lá orar, meus irmãos. Vamos ter uma ceia maravilhosa, com certeza. E orando também pela Igreja do Senhor, independente das placas, tá bom? Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões ou iniquidades, né? Moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, desde a queda de Adão e Eva, o início da vida cristã ela é bem precária. Porque nós nascemos com uma alma que acredita demais, muito influenciada pelos sentidos da carne, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. As sensações, né? Vozes. São uma prioridade muito grande na alma do novo convertido. Ele viveu durante muito tempo acreditando nos efeitos da queda como algo maior que ele. E agora, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17 e 21. O homem em Cristo, debaixo do sangue de Jesus, em temor humilde, ele tem o sim, o amém. E o homem no Espírito Santo, ele tem condição de reverter os efeitos da queda, sim, de acordo com as Escrituras, fazer as mesmas obras e maiores. No entanto, algumas coisas que você vai orar vão ter respostas imediatas. Outras serão um processo, é uma prova entre a semente e o fruto. Abraão não era um mentiroso em dizer que era pai de uma multidão durante 25 anos sem ter nenhuma evidência do seu corpo. Josué e Caleb disseram que certamente entrariam na terra prometida durante aqueles 40 anos sem nenhuma evidência, a não ser deserto pela frente. Você veja, irmãos, que ver o deserto pela frente e confessar a terra prometida durante algum tempo não é para todo mundo, né? Não é brincadeira a perseverança, né, meus irmãos? Daquele em torno de 1 milhão de pessoas, só Josué e Caleb conseguiram este feito. Nós somos a geração de Josué e Caleb, amém? Amados, é uma grande tentação. Você tem em Cristo, no Espírito, uma nova criação profética que está se desenrolando. Deus envia o Espírito Santo, trabalhando em cima das tuas semeaduras proféticas. Você tem os anjos trabalhando, mas é tudo no invisível. Então no invisível a coisa está se resolvendo. Mas no visível, muitas vezes aquilo que você orou está ali. Aparentemente não mudou nada. Então é uma tentação você viver por vista, porque sempre você viveu por vista antes de receber o Espírito, e duvidar de que Deus está ouvindo e respondendo. Isso é de 4 tipos de solo, né? 75%, 3/4. Acaba acreditando que Deus não ouviu, não respondeu e não adiantou nada.
Que mistério, meus irmãos. A partir dessa transição da alma que crê nos sentidos do corpo para uma alma que vai se aliar ao Senhor e perseverar para que na estação própria aquilo desapareça. Diz em Hebreus 6,12 que pela fé e perseverança Abraão alcançou a promessa. Romanos 4,20 diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não atentou para o seu corpo amortecido, o ventre estéril da sua esposa, mas creu. Crer na palavra de Deus, na fidelidade, no amor de Deus, versus o que você está sentindo, vendo, ouvindo no mundo natural. Essa transição, ela tem então o auxílio do Espírito Santo e a pregação diária da palavra para nos incentivar à perseverança. E como diz a Bíblia no Salmo 34:19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Quando Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Vemos que é uma vida de aflição. Se não fosse o Consolador, a paz, o ser humano não teria força para continuar. Porque quando você recebe Jesus, você entra numa batalha espiritual maior do que aquela que você estava antes. Só que agora você tem condição de vencer finalmente, porque tem o Espírito Santo. Antigamente você não tinha. Então, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Não há a menor chance de nós vencermos esses espíritos de enfermidade, dívida, pecado, vício, sem uma comunhão de qualidade com o Espírito. No entanto, essa comunhão, ela está se desenvolvendo. É justamente esse o melhor da coisa. Quando diz que somos mais que vencedores, no final, a cura vai aparecer, o dinheiro vai aparecer, o familiar vai te tratar melhor. Isso aí é a ponta lá do iceberg. O tremendo é que enquanto você estava exercitando essa busca, você acabou se apegando no Senhor e foi salvo. Você acabou saindo da esfera da carne para a esfera do Espírito. Então, a vitória espiritual que você tem enquanto você está buscando algo secundário é que é a coisa tremenda, pessoal. Através dessas aflições, nós buscamos a Deus de todo o coração. E acabamos conhecendo Ele, vendo que Ele realmente está conosco, que a palavra de Deus é verdadeira. Nós comprovamos por experiência que a nossa fé realmente nos conecta a Ele. Tem uma canção que diz que cada vez que a nossa fé é provada, Tu nos dá a chance de crescer um pouco mais. E nessa jornada da vida e na jornada da fé, aonde nós não conhecíamos a Deus e vivíamos como incrédulos pagãos e amantes do pecado, para uma vida temente, arrependida e quebrantada, para uma nova vida de realmente amizade com Deus, aonde as prioridades mudam, aí está a metanoia, o arrependimento, a nossa visão muda. E começamos a ver que agora estamos nos voltando para Deus. Ao invés de virar as costas para Ele, ao invés de se interessar pelo mundanismo e o pecado. Neste processo de santificação, é uma transição. Não é livre de quedas, porque estamos aprendendo. Que bom que não errássemos nunca mais. Não pecássemos nunca mais. No entanto, diz 1 João 5, se amamos os nossos irmãos, estamos firmes nessa caminhada, os eventuais pecados, o sangue de Jesus nos purifica. Não estou dizendo isso como concessão, porque nenhum de nós quer pecar jamais. Se somos nascidos de Deus, estamos em guerra contra o pecado, temos nojo do pecado, odiamos o pecado. Se você não pensa assim, você, vou pecar porque Deus me perdoa, você não é nascido de Deus. Ninguém vê o pecado como uma opção. O pecado é horrível, abre brecha para Satanás te bater. O pecado ofende a Deus e te faz retroceder. No entanto, há perdão para o pecado pelo sangue de Jesus. Se não falamos sobre isso, vai desanimar aquele que falhar no processo, que está procurando realmente acertar, mas tem aí as suas fraquezas para serem renunciadas, confessadas e vencidas. Há coisa que você já está renunciando, há coisa que você ainda está confessando. Espero que seja um processo que você está vendo progresso.
Se não está vendo progresso, você está girando em círculo, está faltando entendimento. Porque o normal da vida cristã é nós estamos hoje renunciando coisas que no passado nós pedimos perdão. Eu creio que isso está acontecendo com você através dessa série. Por isso, o dizer não às vozes e definir muito claro que Deus não mente, que a palavra de Deus é verdade, por mais que você esteja vivendo uma experiência no visível que é o contrário. Então você tem agora a experiência visível e a palavra de Deus. Que coisa tremenda, pessoal. Você vai criar uma doutrina em cima da experiência visível do que você está passando. Você vai definir Deus a partir dessa experiência. Deus não cura, Deus não quer curar. Deus não cura todo mundo. Você vai criar uma doutrina em cima dessa experiência. Você vai mudar as escrituras. Dizendo, não é bem assim. Não foi o que o inimigo falou lá no jardim do Éden para Adão e Eva? Não é bem assim. Foi isso que ele disse. É o fruto da mentira. O inimigo tem o fruto da mentira, contradizer a palavra. Ou procurar contradizer a palavra. Então pense comigo, pessoal. Há muitas pessoas que por terem algumas derrotas, talvez por falta de entendimento ou consagração, criam uma doutrina e param ali. Deus não quer prosperar, Deus não quer curar, Deus não quer santificar. Na verdade, eu sou santo, mas o pecado é uma coisa normal, porque todo mundo é humano, eu não sou de ferro. E aí começa a criar uma doutrina paralela de demônios. Uma doutrina que contradiz a palavra de Deus e a pessoa ainda se diz crente. Ela começa a duvidar das escrituras, contradizer as escrituras e achar isso normal. Então é uma coisa morna, sabe? Deus não me curou, ele não queria curar, ele não quer curar todo mundo. Na verdade, o que diz Isaías 53, versículo 4 e 5, não é para cura física, é apenas a cura no sentido de salvação, né? Cura da alma. Mas Jesus usou esse texto em Mateus 8 dizendo para a cura física. Pedro também diz isso para a cura física. E aí como é que fica, pessoal? A interpretação de Jesus lá em Mateus 8 é para a cura física. Além da alma, além de tudo. Então quer dizer, quando você desiste de uma coisa pequena, você não tem nem fé para ser curado, como é que você vai ter fé para coisas maiores? Se você está lutando contra uma enfermidade, não quer dizer que você não tem fé. É muito importante dizer isso. Ser atacado não é incredulidade. Jesus foi atacado. Incredulidade é achar normal e não contra-atacar. É ficar passivo. A fé sem obras é morta. Então, é muito importante você entender, isso é importantíssimo, que no momento que você cede terreno para o inimigo, ele vai reinar ali. E a partir dali, ele vai crescer e ganhar espaço. À medida que você vai começando a crendo nas vozes contrárias à Bíblia. À medida que você vai aceitando que, não, esse versículo aqui não. Não, esse capítulo aqui não. Você vai cedendo espaço. Daqui a pouco a tua fé, ela está cheia de buracos. Porque estar lutando contra uma enfermidade e confessando que você já foi curado, não é mentir. É apenas a fé em ação. Você está confessando a palavra é a verdade a teu respeito. A palavra diz que você pode vencer não só a enfermidade, como o vício, o pecado, o mundanismo, a preguiça, qualquer tipo de pecado. Então, isso vale para qualquer área da sua vida. Quando você entrega a saúde ou entrega as finanças, logo você vai também entregar a sua vida espiritual. É assim que funciona. Você vai perdendo áreas. É como se você fosse perdendo uma guerra, você vai perdendo território. Quando uma pessoa ela vai desacreditando da Bíblia, é normal que ela entre em depressão. Porque ela não consegue crer que Deus está com ela e que ela tem vitória em tudo. Absolutamente tudo. Que neste mundo nós não deixamos nenhuma área descoberta. O sangue de Jesus pode perdoar, o Espírito Santo pode realmente reverter os efeitos da queda pelos efeitos do Calvário. Jesus Cristo reina soberano sobre todas as áreas. E ao pensar sobre isso, na profundidade de pender para as vozes ou pender para a palavra, você veja, há um passo entre Cristo e a morte.
quando Davi disse: há um passo entre mim e a morte. Sabe, é tão fácil você pender para aquilo que durante muito tempo te dominou. Durante muito tempo, o povo esteve no Egito e de repente ele quis voltar para o Egito. Achou que era melhor do que a liberdade, era viver aquela vida de escravidão. Você veja como o ser humano é. Então, durante tanto tempo, nós acreditamos nas vozes, nas sensações, naquilo que estamos passando no visível, que acreditar agora na palavra de Deus, que ela é superior aos fatos visíveis, que ela é a suprema realidade, não é negar o visível, é saber que o visível pode ser mudado, que o nosso coração pode ser mudado, que os nossos hábitos, que nós não precisamos apenas pedir perdão, nós podemos sim crer na santificação a ponto de ter nojo desse pecado e abandonar isso. Eu creio na santificação progressiva. Eu creio que Deus pode nos dar um coração temente, arrependido, preparado para o avivamento, para o arrebatamento. O fato é que eu quero profetizar sobre o seu coração. Que você comece a dizer: Deus, me ensina a viver pela tua palavra. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou em Cristo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho em Cristo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso em Cristo. E firmar os seus pés como Pedro sobre as águas. Não deixando com que os ventos contrários façam você temer e cair. E quando você está crendo em algo, vai vir vozes contrárias. Quando aquele homem chegou para Jesus, disse: Jesus, minha filha está enferma. Jesus falou: eu vou lá curá-la. Se ele prestasse atenção nessa voz e acreditasse nessa voz, acabaram todos os problemas deste homem. Pare para pensar na profundidade do que eu estou te falando. Este homem chegou e Jesus disse: vou lá curá-la. Não, pare para pensar no que foi que Jesus falou. Vou lá curá-la. No meio do caminho, alguém diz: olha, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Mas Jesus disse por acaso: eu vou lá fracassar com você? Eu vou lá, mas não tem jeito? Jesus, a honra dele está na sua palavra. Salmo 138, 2. Jeremias 1,12, que ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então veja aí. Quando Jesus disse para Josué e Caleb: vocês vão entrar na terra prometida, e o povo disse: nós não conseguimos. Jesus falou: eu vou levar vocês para o deserto para morrerem lá. Então, toda ansiedade tem a ver com não prestar atenção no que Jesus falou e prometeu. Pense na profundidade do que eu estou te falando aqui. É ignorar a palavra de Deus que vai gerar você acreditar no visível, nas vozes, sensações, dificuldades que Jesus já resolveu. Você não tem problema, Jesus já resolveu todos os seus problemas na cruz. O que é já foi, o que será também já foi. O que você está passando tem solução. Não existe nada que fuja do domínio de Cristo. Nada que você está passando, nada, absolutamente nada, escapou da cruz de Cristo. Cristo incluiu, ele não deixou nada de fora. Ele esqueceu essa doença aqui. Não, tudo foi incluído. Tudo que tenta tirar a tua paz, né? O castigo que tenta tirar a tua paz, Jesus levou esse castigo. Ele levou não só o pecado, mas o castigo pelo pecado. E levou todas as doenças, não levou algumas e deixou algumas. Essa dor que você está sentindo aí, Jesus levou. Foi incluído. É importante você entender que o Senhor é meu pastor. Ele incluiu esta doença específica. Ele viu essa doença, ele computou e calculou e levou, para que não fique no seu corpo. Como não fique na sua alma a depressão, o vício, a tristeza, o mundanismo, a idolatria, a carnalidade, a paixão, a impureza sexual e muitas outras coisas que Deus vai revelando. Por isso eu quero unir a minha fé com a sua e dizer: Deus, se eu concentrar a minha mente na sua palavra, eu tenho resposta para tudo. E o que eu estou passando, o Senhor mostra que eu já venci. Meu Deus, é tremendo confessar que você já venceu enquanto está passando, porque depois que já passou não precisa de fé. Tomé, depois que vê, aí já crê, aí não precisa de fé. Tremendo quando você está passando, pessoal. Então tudo que você está passando, a Bíblia mostra que você já venceu em Cristo. E a gente acaba encurtando a vida, sofrendo um monte desnecessariamente, porque não ouve a palavra de Deus. Porque Isaías 26,3 diz: se eu guardar minha mente na palavra de Deus, ele conseguirá conservar em paz. E Filipenses 4, 6 ao 10 diz que quando
minha mente sai da paz, se eu desabafar com Deus, Ele devolve a paz de novo. E a paz é o hábito de que Deus está conseguindo agir, porque eu estou realmente confiando. A paz é o sinal de que realmente estou na fé, porque eu estou conseguindo crer que Deus é maior que aquilo que eu estou enfrentando. A paz é a evidência de que pendeu para a palavra. A paz é o sintoma de que eu consegui crer mesmo, porque eu estou em paz, porque eu sei que Deus é maior que aquilo.